Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, seja bem-vindo aqui no canal dos Dons Espirituais e hoje você vai entender por onde o mal entra, quais as portas que o inimigo ele entra e age na vida das pessoas. Nós temos que, como Jesus disse, vigiar e orar. Existem laços que são quase que imperceptíveis, mas por meio desses laços, o inimigo ele tenta nos enredar e nos afastar do propósito de Deus. Eu sempre digo, quando a gente ouve uma coisa grave que aconteceu, uma pessoa que se afastou do Evangelho, uma pessoa que caiu em adultério, ou de uma pessoa que fez uma coisa muito errada, eu entendo que por trás, já há muito tempo, o inimigo vinha arquitetando, o inimigo vinha trabalhando para que aquela pessoa caísse, para que aquilo acontecesse. E um detalhe importante, ela já vinha caindo em pequenos laços, pequenas armadilhas espirituais. O que nós vimos foi só a gota final, a gota derradeira, exatamente isso. O que nós vimos foi a gota derradeira, porque ela já vinha há um bom tempo sendo tentada pelo diabo, caindo em pequenos laços. Profeta, existe diferença entre pecadinho e pecadão? Na verdade, tudo é pecado, só que existem pecados que são para a morte, enquanto tem outros pecados que nos privam da graça de Deus, mas que também são autorizações para o inferno agir, autorizações para o inimigo entrar. Então, imagina você tem uma casa fortificada, você tem alarme, tem cachorro no pátio, tem uma porta de segurança na frente, tem alarme, tem sensor em toda a casa, mas se você dá autorização para o inimigo, no sentido que você dá o controle e a chave da porta da frente, ele pode entrar e trazer destruição, ele pode entrar e trazer problemas para dentro da tua casa, problemas para dentro da tua família, porque você deu a autorização, você deu o controle da casa, você deu a chave da casa para ele, e ele já fez até amizade com o cachorro. Ou seja, você entregou de bandeja, mesmo a tua casa tendo toda essa segurança, existe uma autorização nas mãos de uma pessoa errada. Então, hoje eu quero falar sobre 5 portas por onde o mal ele entra. Essa palavra aqui vai ser uma palavra bem dinâmica, porque depois no final eu vou dar algumas direções proféticas, e eu quero pedir para você que se você puder, assistir depois mais de uma vez essa mensagem, porque ela é uma mensagem para livrar você de laços espirituais, para livrar você de situações que o inimigo ele tem preparado, tem forjado contra você. Então, abra bem o teu coração para receber essa mensagem do Espírito. Amém? E peço que você que está aí ao vivo, curta o vídeo. Eu creio que muitas pessoas não foram notificadas hoje. Então eu peço que você curta esse vídeo. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe também em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira porta por onde o mal entra, nós precisamos vigiar, está lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O mal ele entra por motivações erradas. Se nós não vigiarmos o nosso coração, se eu não vigiar o que está dentro de mim, o mal ele pode entrar. É por isso que nós precisamos cuidar bem do que se passa dentro de nós. Com que motivação você vai se arrumar para ir numa festa? Com que motivação você vai na igreja? Com que motivação você vai para o altar louvar a Deus, adorar a Deus?
Deus? Qual é a motivação que está acompanhando a tua vida? Qual é a motivação que está com você? O que lhe motiva a fazer coisas para Deus? O que lhe motiva a ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro para mostrar para os outros que você venceu na vida, que você ganhou, que você é um vencedor? Ou você quer ganhar dinheiro para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra? Então, nossa motivação, ela tem que ser certa para tudo. Se não tivermos uma motivação certa para as coisas, o inimigo, ele nos enreda. Porque o inimigo, ele pode não conhecer todas as coisas, mas ele vê. Quando alguém faz algo apenas para mostrar para os outros, ele vê. Quando alguém deixa de adorar a Deus para mostrar-se às pessoas, ele vê essas coisas. Ele vê, ele é experiente. E se ele identificar a porta aberta na tua vida, a motivação errada em que você está se movendo, você pode ter uma grande consequência disso. Então, nós precisamos vigiar as nossas intenções. Vigiar o que nos motiva. Vigiar o que se passa dentro de nós. Essa é uma porta quase que imperceptível. Porque quem está se perdendo está cego. Quem está se perdendo não consegue ver adiante. Então, nós precisamos ter discernimento e voltarmos para a presença de Deus para corrigirmos áreas do nosso coração. A presença de Deus, ela corrige áreas do nosso coração. A presença de Deus resolve o que está de errado dentro de nós. Então, essa é a primeira porta que você tem que fechar na cara do inimigo. Não deixa com que a tua motivação seja uma motivação errada. Os irmãos aqui estão falando que não foram notificados. Se você não foi notificado, compartilhe agora esse vídeo com alguém. Também alguém que você sabe que nos acompanha, manda o link do vídeo para essa pessoa, para que ela possa entrar na live e não perder essa palavra, porque é uma palavra de prudência, uma palavra que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Amém? Segunda porta por onde o mal entra, está lá em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, que diz assim: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Porém, se forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos nossos olhos. Se os nossos olhos eles forem bons, todo o nosso corpo será luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, a Bíblia diz que não haverá luz, haverá trevas. Profeta, como que o mal entra? Qual é o pecado que abre a porta dos olhos? A inveja, a cobiça, são pecados que o mal vê como autorização para entrar. E um detalhe, por meio dos olhos, você pode estar olhando para uma pessoa com inveja, com raiva, com ressentimento. Por isso você tem que cuidar muito daquilo que você enxerga, aquilo que você vê. A Bíblia diz: cobiçais e nada tendes. Ou seja, é errado você ser uma pessoa que queira o que é dos outros. Há pessoas que não suportam ver a felicidade dos outros, não suportam ver o sucesso dos outros, não suportam ver a vitória dos outros. E o inimigo, ele age entrando por meio disso, por meio dos olhos da pessoa. Por isso você tem que ter prudência naquilo que está se passando dentro de você. Você tem que entender que o que é seu, ninguém toca. O que é seu, meu irmão. Não inveja o que é do outro. Não inveja o que o outro tem, o que o outro adquiriu, o que o outro está sendo abençoado. Não inveje nem aqueles que se corromperam e que aparentemente estão bem. A Bíblia diz que uma hora a conta vai chegar para eles
Então, você está invejando algo, você está pensando coisas que depois Deus vai tratar. Começa a mudar a maneira como você vê as coisas. Veja de outra forma. Comece a ver com os olhos de amor. Comece a ver querendo o bem das outras pessoas. Então, essa é uma porta por onde o mal entra, a inveja, a cobiça, você querer o casamento dos outros, ou até mesmo você começar a ver, né, que todo mundo na tua família está casando, todo mundo está feliz com alguém, e você está sozinha. E você vê aquilo, se entristece, chora. Só que esse choro não é bom. Esse é o choro da inveja. Você tem que entender que Deus tem outra coisa para você. E, inclusive, pode ser até melhor do que todos aqueles que você está contemplando. Então, não deixe que a inveja entre nos seus olhos. Em terceiro lugar, terceira porta por onde o mal entra através dos nossos ouvidos. Por isso que a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos que ouça. Por quê? Porque os nossos ouvidos, eles representam o nosso coração. Os nossos ouvidos são a nossa boca. Você sabia que os nossos ouvidos são a nossa boca? Você se alimenta por aquilo que você ouve. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Agora, se você se alimenta da palavra, do que alimenta a fofoca, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia? Você ouvir essas coisas é colocar comida estragada para dentro de você. Porque seus ouvidos, eu vou repetir, seus ouvidos são sua boca. Você come pelos seus ouvidos. Então, você ouvir as pessoas falando mal dos outros, as pessoas criticando teus pastores, criticando a tua igreja, pessoas blasfemando o nome de Jesus próximo de você. Você ouvir isso vai trazer um enjoo, mas não no corpo, no espírito. O espírito vai ficar enjoado. Por quê? Porque nosso ouvido é a nossa boca espiritual. Por ele nós nos alimentamos. É por isso que, pela palavra, pelo ler a palavra, nós nos enchemos de fé, nos enchemos de paz, nos enchemos de esperança. Porque é isso que faz a palavra em nós. A palavra, ela nos enche positivamente. Agora, outras coisas vai encher você negativamente. Por isso, tenha cuidado na roda de quem você está. Bom, o Salmos 1 diz que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores são aquelas pessoas que estão nos escarnecendo. São aquelas pessoas que elas falam mal dos outros, contam piada suja. São pessoas mundanas. Então, cuidado com aquilo que você ouve. A quarta porta por onde o mal entra através da nossa boca. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos justificados ou por nossas palavras seremos condenados. O que está saindo da tua boca, meu irmão? Está saindo fé, amor, esperança. O que sai daqui? Ou da sua boca só sai murmuração, palavras de incredulidade? Algumas pessoas, elas não entendem que o inimigo, ele usa a boca delas contra elas. Você já viu, já deve ter ouvido que mata as pessoas é aquilo que elas comem, né? Se você comer tudo que você vê pela frente, você vai matar o seu corpo. É isso. Se você comer tudo que vem pela frente, você vai matar seu corpo. Da mesma forma, se você falar de tudo na sua boca, você vai acabar matando a sua vida espiritual. Por isso, tenha cuidado com aquilo que sai da sua boca. E outra, há coisas que nós falamos
entristecem o coração de Jesus, entristecem o Espírito Santo. Porque você falar para Deus que Deus não opera na sua vida, que Deus não age na tua vida, que Deus age na vida dos outros, mas não age na tua vida, que Deus não fala contigo, que Deus só fala com quem usa o superchat, não fala contigo, você está entristecendo a Deus. Não é assim. Não é desse jeito, meu irmão. Você está errado. A sua boca tem que ser boca de bênção. A sua boca tem que ser boca profética. Então, cuidado com aquilo que sai da tua boca, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você ministra aos outros. Tenha cuidado com isso. O inimigo, ele entra por essa área, por meio dessas coisas, por fofocas. Você ser um agente de fofoca, um agente de maldição, há pessoas que se espraguejam o dia inteiro. Sabe que se alguém me convida a fazer uma oração na casa ou na empresa e aquela pessoa fala alguma palavra que não deve perto de mim, eu corrijo ela. Por quê? Porque eu tenho que dizer para ela, olha, você está se amaldiçoando. Você está se amaldiçoando. À medida que você diz que teus empregados não prestam, que a tua empresa não presta, que só dá prejuízo para você, você está atraindo o que para ti? Você diz que nada dá certo mais para você, que 2020 foi um ano terrível, você começa a xingar, né, Deus e todo mundo. O que você está se alimentando? Aí você diz, não, mas isso é bobagem, eu falo o que eu quero, isso não traz consequência nenhuma. É tu que pensa, pois é, a Bíblia está errada e você está certo. Isso procede? Não, a Bíblia está certa e você está errado. Então tem que mudar o que você fala. A Bíblia fala das nossas palavras, nós iremos nos alimentar. Pelas nossas palavras seremos abençoados ou não. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, meu irmão, não se trata nem de parar um dia, dois, de falar o que não deve. É tentar não falar o que deve, é ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade para parar de falar algumas coisas. Deus está falando com pessoas aí, hein? Deus está falando com gente aí. Então, pega essa palavra em nome de Jesus. A quinta porta por onde o mal entra está lá no Salmos 42, verso 11. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A tristeza, ela é um canal que, se você não cuidar dela da maneira de Deus, essa tristeza pode ser um atrativo para espíritos imundos virem e se acoplarem a você. Porque uma tristeza pode levar a uma depressão, uma dor, uma perda, pode levar a coisas bem ruins na vida de uma pessoa. Então, cuide do seu coração. Cuide para que essa tristeza não vire uma mágoa, para que essa mágoa não vire uma incredulidade. Mas, profeta, é que nem uma senhora, ela me procurou, talvez ela esteja aí, e eu quero lembrar ela, então vou falar isso, né, para lembrar ela, mas também vou dar com essa palavra uma instrução para você. Ela disse assim, profeta, eu e meu marido fomos numa igreja e meu marido recebeu uma promessa de Deus. Recebeu uma promessa que Deus iria usar ele, iria usar a nossa família, que Deus iria agir tremendamente na vida dele. Profeta, meu marido morreu. Olha só, meu marido morreu, ela disse. E agora, como é que fica todas as promessas, como é que fica tudo aquilo que o Espírito Santo havia revelado, tudo aquilo que o Espírito Santo havia mostrado a respeito do meu marido? Aí, sabe, o que o Espírito Santo me disse naquele momento foi a primeira vez que alguém chegou com esse exemplo de situação que aconteceu. Então, eu não tinha nenhuma experiência nisso.
E ela disse: profeta, e agora? Como é que fica as promessas que foram dadas pelo meu marido? Naquele exato momento que eu estava conversando com ela, eu estava ouvindo a Deus. Porque quando eu não sei o que falar, eu fico quieto e ouço a Deus. É isso, esse é o meu jeito. Né? Quando eu não sei o que falar, eu não falo. Eu fico esperando Deus falar. E se Deus não fala, eu não falo. Né? E naquele momento o Espírito Santo disse assim para mim: diga para ela que tudo aquilo que foi dito para o marido dela, ela e o marido são um. Então, tudo aquilo que foi dito para o marido vai se cumprir na vida dela, vai se cumprir na vida dos filhos dela, porque eles são um diante de mim. Quando eu dou a promessa para um, eu estou dando a promessa para dois. Quando eu dou a promessa para um, eu estou dando a promessa para uma família, para uma casa. Eu não sei se ela foi consolada com essa palavra. Eu creio que foi. Mas foi o que Deus me direcionou naquele momento. Foi o que o Espírito Santo encheu o meu coração naquela hora. Eu quero dizer para você que está aí ao vivo, quero afirmar, inclusive, para você que está aí ao vivo, que todas as promessas que Deus te disse vai se cumprir. Deus me deu muitas promessas, mas se eu morrer hoje ou morrer amanhã, as promessas vão se cumprir na vida da minha esposa, vão se cumprir na vida dos meus filhos. Porque quando Deus decide recolher alguém, quando Deus decide, é porque Deus está vendo algo ali na frente, que pode ser ruim para aquela pessoa, que pode levá-la, talvez, a apostatar da fé, ou que ela vá sofrer. Então Deus a recolhe antes, mas as promessas ficam ativas. E aquelas promessas de Deus se cumprem naquela família, naquela casa. Então eu quero dizer para você, não deixe que através dessa tristeza você levante a sua voz contra Deus. Você levante a sua voz contra o Espírito Santo que está na tua vida, meu irmão. Não permita isso. Você é do Senhor. Você é do Senhor. E o inimigo, ele não vai arrancar uma palavra da sua boca contra Deus. Em nome de Jesus, você vai crer. Deus está me enchendo do Espírito aqui nessa palavra. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quando a voz do Espírito vem dentro de mim, e ela vem forte, assim como eu estou sentindo agora, é porque há pessoas que estão ao vivo, e essas pessoas precisam ouvir isso. As promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. As promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. Nenhuma delas irá falhar. Deus é fiel para cumprir toda a palavra. Deus é fiel para cumprir toda a promessa que deu para você. Então aquieta teu coração. Aquieta, Deus não é homem para mentir. Deus não é como esses homens mentirosos que promete mundos e fundos para você e não cumpre depois. Deus não é mentiroso, meu irmão. Deus cumpre. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele falou com você, Ele vai fazer. Coloca essa certeza no teu coração. Ele não vai falhar. O Senhor manda dizer para você que Ele não vai falhar. E o Senhor está falando comigo, Sandra, Ele não irá falhar. Gesiel, Ele não irá falhar. Eliseu, Ele não irá falhar. Leonilda, Ele não irá falhar. O Senhor não irá falhar. E o Senhor está falando com muitas pessoas aí. E o Senhor está dizendo, eu não falho. Eu não sou como um homem. Eu cumpro aquilo que eu digo. Nem a morte, irmão, pode impedir os planos de Deus de se cumprir na nossa vida e na nossa casa. Mantenha a tua fé em Deus. Amém? Quero dar algumas direções proféticas para as pessoas que estão aqui ao vivo. Deixa eu pegar aqui. Filha do rei, profeta, hoje eu sonhei que estava na garupa de uma moto, como se fosse um mototáxi. O banco estava escorregando. Foi um sonho de Deus? Tenho passado por dias difíceis. Tenho muito desejo de ter mentores espirituais no aplicativo. Irmã,
Isso é um problema ou que está acontecendo no trabalho ou que vai acontecer. Seja com você ou com qualquer pessoa da casa. Então, ou o diabo quer desempregar alguém, tá? Ou algo que você não está conseguindo na área profissional. Então, esse sonho, na verdade, é uma revelação do que você está vivendo. O que você tem que fazer? Você tem que pedir uma direção de Deus para a tua vida, para que você não desalinhe na tua vida profissional, tá? Não saia também da direção de Deus. E se você, por exemplo, se não estiver trabalhando, Deus está mostrando para você aí também nesse sonho, tem uma maneira certa, tem um lugar certo para você. Então, fica firme e é o que o Senhor está falando com você. Que Deus te abençoe. Lucy Frost. Paz, profeta. Uma irmã entregou uma palavra a mim a respeito da minha saída da congregação que estou atualmente. Gostaria de uma direção nesse sentido. Devo permanecer na igreja que estou agora? Eu creio que ninguém pode tirar você do lugar que você está. Nenhum profeta. Isso é uma coisa muito pessoal. O Espírito Santo irá falar com você. Então eu digo para você, não dê ouvidos a essa palavra. Isso é algo muito pessoal. Para você sair de uma direção de Deus, como da igreja, como você está, e ir para um outro ministério, Deus tem que falar contigo. A palavra só vai vir por meio do profeta com uma confirmação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Rita Cássia. Pastor, minha sogra teve uma visão do meu ex-marido, enquanto orava, enterrado em um buraco cheio de cobras, só com a cabeça de fora. O que significa? Bem, isso é, além de ser laços do diabo contra a vida dele, isso significa que espiritualmente ele está totalmente travado. Só que sonhar com ex não é bom. Mesmo que você não tenha sido a sua sogra, eu não creio que isso seja algo para a tua vida, tá bom? Inclusive, esse sonho foi ela que teve, não foi você. Então, siga com a tua vida, não dê ouvidos a esse sonho. Eu não creio que esse sonho é bom. Ao contrário, está falando de uma pessoa que está morta espiritualmente, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus, totalmente dominado. É isso que significa também. Fernanda Romero. Paz, profeta, por favor, preciso de um direcionamento de Deus, uma decisão difícil. Hoje sou empregada, porém estou negociando uma franquia. Deus está nessa decisão ou seria empolgação humana? Pois somente quero fazer o que está no propósito de Deus. Fernanda, a decisão é tua, Fernanda, mas eu creio que Deus está colocando isso nas tuas mãos. Amém? Eu vi você com as mãos abertas. Então, é um tempo de recebimento. É um tempo de você se apropriar de promessas, de coisas que Deus tem para a tua vida. E digo mais, tem promessas financeiras que vão se cumprir na tua casa e na tua família. Deus que te prometeu vai cumprir isso. Deus te abençoe. Continuando. Ótica Marins. Paz, profeta. Meu nome é Graziele. Agradeço a Deus pela sua vida e sua família. Tem me abençoado demais através da sua vida. Me deu uma direção sobre o meu negócio. Irmã Graziele, você tem enfrentado tribulações, mas o Senhor tem te sustentado. Então não arreda teu pé daí. Amém? Eu vi como se fosse um furacão levantando as coisas pro alto, mas sem tocar na base, sem mexer na base. Por quê? Porque a base ela está totalmente protegida e guardada por Deus. Então, e outra coisa, também é desorganização. Tem desordem junto. Então tem coisas a serem organizadas. Tá bom? Cláudio Passos colocou: sonhei com carne, com açougue. O que quer dizer? Bem, são negócios que não estão concretizados, portas que estão entreabertas, são trabalhos que não estão bem acertados. Só que se Deus está mostrando isso para você, é porque tem coisas a você fazer para arrematar negócios, ou para fechar orçamentos, ou para tomar decisões, tá bom? Então é algo que você deve fazer. Se você não fizer, não vai acontecer.
Deus abençoe, é uma direção de Deus. Adriana Veiro, profeta, Deus tem uma palavra para minha vida sentimental. Quer ver o número 44 todo o tempo. Obrigado. Família, um projeto de Deus para a tua família, tá? Então Deus quer cumprir promessas na tua família, tá? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Até uma irmã ali também sonhou com o número 44. Isso é promessas para uma família, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Miriam Santos, paz, eu pago consórcio mais de 4 anos e não sai números 14 e 29. Estou para perder tudo. Deu uma palavra, você deve continuar pagando. Oração por um destravar na vida profissional. Não consigo crescer profissional, sinto-me amarrado. Miriam Santos, olha, você está com muita indecisão na tua vida. E meu conselho para você é que você não pare de fazer o que você está fazendo. Então não para com o teu consórcio, tá? Se você quiser parar, por condição sua, mas estou lhe dando uma direção de não parar. E creio também que o Senhor vai te honrar, mas há coisas a serem alinhadas na tua vida com Deus. Um detalhe, cuida daquilo que sai da tua boca, tá? Palavras negativas e pensamentos de coisa que não vai dar certo, que coisa não vai para frente. Não pare com esses pensamentos. Coloca a tua fé, a tua esperança no Senhor, que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Renata Águida, sonhei há 2 anos em relação a um homem desconhecido que falou no meu ouvido: você vai ser promovido e vai casar. A promoção aconteceu, o casório não. Renata, acredite que tem um tempo de Deus para acontecer. Então, eu creio que esse sonho que você teve foi uma palavra profética de Deus. E Deus prometeu que Ele vai cumprir. Então, pode te apropriar dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aí que o marido ou o pai se chama Eurípides? Eurípides? O pai ou o marido se chama Eurípides ou é sobrenome Eurípides? Eu vou até escrever. Foi o nome que me veio agora. Eurípides. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, esse nome aqui. Não sei se você consegue ver. Peraí. Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver se pega aqui. Aqui tem a luz. Aqui, Eurípides, ó. Alguém conhece essa pessoa? É marido ou é pai de alguém? Eurípides. Alguém tem esse nome é o nome de um marido ou é o nome de um pai de alguém? Tá? Eu quero liberar uma palavra sobre essa pessoa, sobre essa família em especial. A Zilda colocou aqui, meu irmão. Tem mais alguém aí? Tem um irmão. Mais alguém? Coloca aqui nos comentários Eurípides. Tá? Eurípides. Tem alguém aí? Meu pai chama Eurípides. Tá aqui, é Darlene. Darlene, pega a palavra, porque é para você. O Senhor, Ele me disse assim: diga para que eles contem quantas coisas foram perdidas, porque nesse tempo estarei restaurando. E eu vi, engraçado, que não era boi, não era gado, eram como se fossem capivaras, sabe? Eu vi muitas capivaras, todas amontoadas, e o Senhor me disse assim: vai ter muita prosperidade vindo nessa casa. Então, bênçãos de Deus que estão para chegar na tua família. Amém? Haverá um liberar de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Há uma pessoa também aí que está com dor, aqui em cima da sobrancelha, no lado esquerdo. Quem é essa pessoa que está com dor na sobrancelha, no lado esquerdo, em cima da sobrancelha? Uma dor aqui de cabeça. Coloca nos comentários aqui. Seja livre então, irmã. Dai Borba, seja livre em nome de Jesus. Maiara Moia, seja livre. Liliane Soares, seja livre em nome de Jesus Cristo. Continuando, Margarete Araújo, às 3 da manhã comecei a orar o Salmo 91 e fazer a oração contra críticas e difamação. Enquanto estava lendo o Salmo, senti como estivesse perdendo as minhas forças. Resisti e comecei a orar. Fiz muita ânsia de vômito. Meu estômago chegou a doer. Peço uma direção. É porque isso tem acontecido contigo, irmã. É
por isso que isso aconteceu. Por isso repreendo todo mal contra a tua vida e declaro vitória sobre você no nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor libere bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aline e Cristina, profeta, eu e meu esposo precisamos da direção de Deus. Esses últimos 3 meses estão sendo muito difíceis. Deus abençoe. Aline, não para. Essa é a palavra do Senhor para você. Não para, tá? São desafios que estão diante de vocês. Mas eu vi muros, muitos muros, e vocês tentando transpor aqueles muros. Mas ao mesmo tempo eu vi uma mão que começou a mover e alinhar a terra. Ou seja, derrubar aqueles muros e como se estivesse aplainando. Ou seja, Deus está tirando as dificuldades do caminho de vocês. Então espere por um agir sobrenatural de Deus na tua vida nas próximas semanas, no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida e sobre a vida do teu marido. O Senhor derrame graça sobre vocês. Amém? Brendo Lira, paz, profeta, sonhei levando um político importante na cadeia. Ele iria tentar soltar um preso. Depois alguém lançava uma folha no chão e eu abri a folha e a mensagem estava em código. Esgotei a água suja do tanque e surgiram carnes grelhadas no fundo. Para quem lê o teu sonho, pode parecer que não tem significado, tá? Mas tem códigos proféticos aí no teu sonho. O que significa isso? Deus está para liberar algo na tua vida, tá? Eu não sei se é um papel, se é um documento, o que é, mas algo Deus está fazendo justiça em teu favor. Em teu favor e em favor de alguém da tua casa, da tua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Neura dos Santos, paz, profeta, eu sonhei que eu e meu marido estávamos sentados no sofá esperando para morrer. Na TV estava marcando o tempo que faltava e tínhamos a Bíblia na mão. E meu marido começou a desaparecer. Bom, isso tem que repreender, tá? E outra que tem um pouco de alma nesse sonho, então eu não tenho como interpretar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você recebe, escuta. Deus está quebrando as sentenças de Satanás contra a tua família. E Deus também está aproximando alguém de vocês. Então eu vi a assumação de alguém que estava como distante, muito distante. Deus está aproximando essa pessoa de vocês nesse tempo. O Senhor abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar com uma mulher que tem 31 anos aí. Tem uma mulher de 31 anos que está ao vivo. Eu quero falar contigo, tá bom? Eu quero falar contigo porque o diabo tem tentado atacar muito a tua mente, pensamentos de desistência e de derrota. 31 anos, eu quero falar com uma mulher de 31 anos que está aí ao vivo. Quem é? Quem está ao vivo? Quem é essa mulher de 31 anos aqui? Eu, Poliana. Pega essa palavra do Senhor. O inimigo tentou tirar os teus sonhos, mas o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E o Senhor me mostra outra coisa. O Senhor me mostra um ambiente que está se abrindo para dar oportunidades para você. Então é uma promessa de Deus, é algo que Deus está fazendo nesse tempo. Receba essa palavra do Senhor. Eu vi ali que tem mais pessoas. Então receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor está agindo aqui de uma forma tremenda. Silvana Duarte, paz, profeta, libera uma palavra para a minha vida profissional, que Deus abençoe. Silvana, ninguém mais vai passar na tua frente, porque esse é o tempo que tu irá romper. Amém? Aquilo que te segurava não vai te segurar mais. É o tempo de tu romper, de tu avançar no nome do Senhor Jesus Cristo. Cibele Soares, paz, profeta, desde cedo a palavra está vindo ao meu encontro. Ando muito triste, desanimado. Não vejo a promessa de Deus a cumprir na minha vida. Só tenho lágrimas no momento e vejo muitas horas. E assim por diante. Joana. Olha só, irmã. Entenda que a tua vida vai ser uma vida de um testemunho espetacular de superação. Porque Deus vai te honrar de muitas maneiras. Tu não pode só se convencer disso.
disso que o inimigo tem tentado ministrar dentro de ti. Não te convence disso. Creia que Deus tem coisas maiores para a tua vida. Creia que o Senhor está preparando o melhor para você. E o Senhor me diz assim: olha para os montes, porque eu os formei e tenho o poder de removê-los com a minha palavra. E sob a minha palavra, diz o Senhor, estarei levando você além dos montes, para que tu cumpras o teu propósito. Receba essa palavra do Espírito em nome de Jesus. Rosa, profeta, libera uma palavra de Deus para mim, por favor. Que todo desânimo caia por terra, toda prostração caia por terra. E Rosa, jamais voltar para trás, jamais retroceder. Esse é o tempo de tu avançar, Rosa. Não te esquece do que você disse para Jesus, Rosa. Você disse que não queria largar dele. Você disse que não queria abandoná-lo. Os homens são difíceis mesmo, Rosa, mas o Senhor é fiel. No nome de Jesus eu declaro. Olha o que o Senhor está me mostrando. O Senhor me mostrou muitas pedras preciosas, como se fossem colares. E esses colares estavam todos na tua frente. E o Senhor me disse assim, ó, esses colares é o que eu estarei colocando sobre a vida dela. Deus tem um projeto contigo para que você seja uma evangelista, ganhe pessoas. Ele vai colocar coisas preciosas em você para as pessoas olharem para você. Eu creio que a sua vida vai ser um testemunho até para isso, para que pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus. Creia, Rosa, o Senhor enche a tua vida do melhor que Ele tem. Luciana Silva, sonhei com carne, churrasco, peixe. Quanta gente sonhando com carne, hein? Vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, carne e assada são coisas que já estão preparadas e que já estão chegando para você. Diferente de carne crua, tá bom? Então são coisas que já estão preparadas, estão prontas, estão chegando para você. E também é o final de algo e o começo de outra coisa. Então é uma palavra de Deus. Grazi 25, sonhei dentro do carro, levando um caixão do meu lado e o caixão era meu. São planos do inimigo que você tem que orar e repreender. Planos do inimigo que você tem que orar e repreender. Sonhar com o caixão no cemitério representa isso. Deus abençoe. Family Owners Cleaning. Paz, profeta. Sonhei que olhava para o alto de uma casa e tinha um morcego. E ele me atacou e mordeu minha cabeça. Eu arranquei ele da minha cabeça e joguei longe, mas ficou amargo. São coisas tentando desanimar vocês. Tá? Coisas tentando desanimar, até mesmo nos pensamentos. Como atacou a cabeça, são pensamentos, né? Lutas, coisas para tirar o ânimo, para tirar a alegria. Só que vocês estão debaixo de uma promessa de Deus, não vai dar certo, tá bom? Eu não sei falar inglês, tá? Então eu devo ter lido tudo errado, tá bom? Eu não sei bem pouquinho de inglês, assim, muito pouco, tá? Então recebe essa palavra no nome de Jesus. Irlene Silva, eu sonhei essa noite que estava em um rio pegando muitos peixes e não usava anzóis. Eu mergulhava e pegava muitos peixes grandes. Deus está abrindo portas que você não espera. Essa é a palavra para você. Deus está abrindo portas que você não está esperando. Amém? É uma palavra de Deus para a tua vida. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe. Um abraço para você e compartilhe essa live. Como muita gente não foi notificada, eu conto com o seu compartilhamento. Deus te abençoe. Um abraço. Deus te guarde.